ó. Tá vendo essa galera de pulseira? Você deve ter pensado assim, nossa, todo mundo foi para uma festa e eu não fui convidado, cadê minha pulseira? Mas o que significa isso? Que é onde agora você vai levar a sua criança lá e você vai ter uma pulseira. No começo do culto você pode ser direcionado já lá para o Kids, subir lá e vai ter essa pulseira. Essa pulseira é uma identificação. Para quê? Você só vai poder pegar o seu filho através dessa identificação que está no seu braço. Vou dar um exemplo. O pastor Diego vai lá, sobe lá e fala assim, cara, eu vim também pegar os filhos aqui da Larissa. Se ele fizer isso, ele vai tirar metade da igreja lá, dos kids lá. Mas ele vai lá, subir lá, e eu quero pegar também os filhos da Larissa e tal, do Carlos. Ele não pode, porque você vai poder só pegar o filho com a identificação. Por que isso? Segurança para as nossas crianças. Você tem visto que a gente tem investido em infraestrutura e também em segurança. Ninguém, então você não pode. Eu vou mandar meu primo que está aqui comigo, vai lá buscar o meu filho, vai lá buscar. Não, só vai poder retirar com a identificação. Amém? Tudo isso para a segurança, nós temos investido, aprendido cada dia mais, tentando trazer o melhor para as nossas crianças. Amém? E também, suba para pregar seu filho. Não dá para você ficar aqui 40 minutos conversando, as tias estão lá organizando, elas limpam, elas organizam tudo para ir embora. Então você terminou o culto, busca seu filho, fica aqui cuidando dele, conversando com os irmãos. Amém? Glória a Deus, também teremos batismo, tá bom? Você que ainda não se batizou, e eu quero te convidar a participar das aulas. Não necessariamente você vai se batizar, mas eu quero te convidar a aprender mais sobre o batismo. Ou talvez você se batizou, foi muito pequeno, pastor, eu já me batizei, eu já entendo, mas eu quero aprender mais sobre o batismo. Eu quero te convidar a participar das aulas, então você pode me procurar o João aqui. Amém? Vocês estão animados? Gente, vocês podem estar felizes nessa manhã, mas não tem outra pessoa tão feliz quanto Guilherme Vince. Podia aplaudir ao Senhor? Gente, o homem está namorando, assim. Aquilo que parecia impossível, o homem está no azeite, gente. E esquece. Você viu ele cantando aqui? O negócio estava até brilhando, o pastor Diego estava cego, ele assim, ó. Brilhando a aliança, glória a Deus. Irmão, no final faz uma fila aqui, ele vai estar orando por você. Todo aquele solteiro já era, ele está no manto. Então, se alegre, se anime. E também eu quero fazer um convite especial para você que tem de 18 a 100 anos. Tem alguém que tem 18 a 100 anos aqui? Glória a Deus, quero te convidar a estar nessa semana, nesse mês, perdão, que vai começar. Nós vamos fazer uma série no Open House. E uma série vai se chamar Fé Sem Meme. Uma fé não fingida. Nós vamos pegar homens da história ali, homens de Deus, e nós vamos explicar, nós vamos falar sobre ele. Então eu quero convidar você a participar, a estar ali presente, para aprender mais. Vamos falar sobre Billy Graham, John Wesley. Talvez se você não conhece esse cara, vocês precisam conhecer e ser inspirado pela fé deles. Amém? Vamos agora para a palavra de Deus? Se coloquem de pé e abram a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, versículo 3. Vamos lá, 2 Timóteo, está ali para o final da Bíblia, todos. Todos acharam? Vamos ler? Vou ler essa versão aqui na RA, depois eu leio na NVI também. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Próximo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que a alistou para a guerra. Quero ler também na versão NVI, vai dizer aqui, ó. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que se alistou. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores. O Senhor estava entre os louvores. O Senhor estava falando conosco. Espírito Santo, que o Senhor continue ministrando em nosso coração
continue falando em nossas vidas, Pai. Continue falando em nós através da Tua palavra que liberta, que nos corrige, que nos alinha, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Qual é o tema dessa mensagem? E eu coloquei aqui, quer mesmo esse evangelho? Isso é uma pergunta. Vira para o irmão do seu lado e faz essa pergunta. Quer mesmo este evangelho? Essa é a pergunta que nós devemos entender. Será que nós queremos mesmo, general, esse evangelho? Porque se nós queremos esse evangelho ele vem com um combo. Não dá para você pedir só a batata. Não dá para você pegar a Bíblia aqui, rasgar esse versículo aqui e pegar esse e não pegar toda a Bíblia. Se você quer este evangelho, você quer a Bíblia por completo. Nós não podemos selecionar um evangelho. E eu gosto muito de Timóteo, que ele traz esse ponto. Será que você consegue sofrer comigo por esse evangelho? Será que você quer mesmo esse evangelho, que às vezes vamos passar por sofrimento, por lutas, por dificuldades, mas que vamos estar ali firme, como um bom soldado, não apenas por essas coisas civis, não para apenas viver esse tempo na terra, e terminar o tempo da terra, e acabou, e eu fui legal nessa terra, eu comprei um carro que eu gostei, eu comprei uma casa, mas será que a gente vai ir como um bom soldado até o final, honrando aquele que nos alistou, aquele que nos chamou para esse evangelho, aquele que morreu por nós sobre esse evangelho? E eu quero trazer alguns pontos para a gente entender como esse evangelho funciona, o que o Senhor preparou para nós. E eu quero trazer um ponto, que essa mensagem ela mudou meu coração. Já faz um tempo que Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar um pouco de como que Deus falou sobre isso, sobre o que é viver esse evangelho. Ano passado, eu estava vivendo a minha vida, pregando, passando por algumas dificuldades e tal, até que começou essa semana acesso, né, onde Deus falou tremendamente comigo. Ele foi meio que montando um quebra-cabeça para me entender algumas coisas. E até que um ponto, eu estava falando com Deus, orando com Deus, e Ele me trouxe algo. Estava orando para que Deus possa me usar. Nós devemos orar, Deus me usa, Deus faz através da minha vida. Isso é uma oração genuína. E eu estava na escala para pregar. Só que Deus foi e me confrontou com isso. Porque, gente, eu amo pregar. Eu amo estar aqui, ministrar a palavra. Eu amo estar aqui, podendo ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu amo pregar. Só que Deus me confrontou. Ele diz assim, ó: você ama pregar, mas você não ama mais aqueles ao qual você prega. Você ama mais estar aqui do que as pessoas entenderem a mensagem ao qual você está pregando. E aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo. E isso chama santificação. Quando Deus vai tratando os nossos corações. Todos nós, pastores, estamos aqui sendo santificados com o Senhor, sendo corrigido, instruído pelo Senhor. E aí o Senhor falou, cara, eu comecei a falar, cara, onde eu me perdi? Aonde eu me vi? E Deus começou a passar um filme na minha mente, vendo cada detalhe, que às vezes eu me preocupei mais em trazer uma mensagem que fosse boa, que eu gostasse, do que mais uma mensagem que as pessoas entendessem a mensagem, do que as pessoas fossem entendidas, do que as pessoas fossem sair daqui liberto, porque conhecer a verdade vos libertará. Então quando a mensagem é exposta, penetrada no nosso coração, nós somos libertos, amém? Então Deus começou a entender que esse evangelho, ele é muito mais profundo do que eu entendia, que nós devemos partir desse pressuposto de que o evangelho, ele tem a ver com pessoas, o evangelho tem a ver com o próximo. O dom que Deus me deu não é uma bênção para mim, porque nós associamos, Vince sabe cantar, nós associamos que o dom que ele ganhou de cantar é uma bênção para ele, porque ele está aqui cantando, e de maneira nenhuma. O dom que Deus dele, para mim é uma bênção, porque eu sou alimentado através disso. O dom que eu tenho de pregar não é uma bênção para mim, é uma bênção para vocês.
para mim é só uma responsabilidade. Todo dom que Deus te dá é uma responsabilidade. Se você gosta de anotar, anota isso. Todo dom que eu ganho é uma responsabilidade. Para o meu irmão é uma bênção, para mim é responsabilidade. O pastor Nilson está cuidando, ele tem um dom ali, de cuidar, de pregar, de ensinar, pastorear. Isso é uma bênção para mim, para ele é só responsabilidade. Então nós precisamos entender isso. Que o foco que Deus te dá, dons, bênçãos, é para alcançar o próximo. É para alcançar o perdido. É para alcançar, e às vezes a gente entra num lugar de que nós queremos a bênção e nós focamos em nós. Nós queremos aprender a cantar porque nós achamos bonito quem canta aqui. Nós queremos tocar porque nós achamos bonito quem toca aqui. Nós queremos estar no ministério porque nós gostamos de fazer aquilo. Mas esse não é a base, não é o cerne do dom que Deus te deu. É para abençoar o próximo, o perdido. Eu quero que a gente lê, abra aí, no Salmista 119. Nós vamos ler todo o capítulo. Só para ver se você está crente mesmo, hein? É o maior capítulo, mas vocês vão abrir só no versículo 136. Abram aí, Salmos 119. Vocês estão comigo, gente? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, só para acordar o irmão, somente um jovem. Se tem um jovem do seu lado, você vai ter que dar um cutucão nele. Eles saíram 2 horas da manhã, gente. Dá um cutucão. Se tiver um jovem do seu lado, você pode cutucar. Falou, o pastor te mandou. Viu, Arrecal? Se ele dormir aí, você dá um cutucão nele. Falei para ele, se quer ficar até tarde, fica. Mas no outro dia, tem que estar esperto. Aleluia. Todos acharam? 119, capítulo 136. Tá aqui, ó. Olha, gente, eu quero que você preste atenção nisso. Primeiro ponto, rio de lágrimas. Quando a gente vai falar sobre rio de lágrimas, não é só aquela que desce assim, ó. Você vai vendo descendo e se faz assim, ou aquela que só faz, que nem mancha a sua maquiagem, que nem estraga para as maquiagens das meninas. Não, gente, rio de lágrimas, eu tenho uma expressão, que é lágrimas com catarro. É quando traz aquela mistureba mesmo, gente. Quem não chorou lágrimas com catarro ainda, você tem que passar por essa experiência. Que você não sabe se ele empurranho e tal, e você está tão chorando, tão cheio de Deus ali, que é aquela mistureba. Vocês ficaram cara de nojo, né? Mas você já chorou assim, viu? Mas é aquelas lágrimas que você clama e você começa a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. É rios de lágrimas. E ele diz assim, ó, rios de lágrimas correm dos meus rostos, porque a tua lei não é obedecida. E aí a gente vai separar os homens dos meninos. A gente vai falar que nós já choramos rio de lágrimas, porque nós queremos uma bênção. Nós já choramos, Kevin, rio de lágrimas, porque nós precisávamos de o Jeová Jirei, que Deus trazesse uma provisão. Nós já clamamos, Deus, por favor, a conta não bate. Deus, por favor, eu preciso, e chora, e chora. Já choramos pelo passar por uma enfermidade. Pastor, isso é errado, de maneira nenhuma, nós devemos clamar e chorar. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você chorou por aquele perdido? Qual foi a última vez, vou trazer mais próximo, qual foi a última vez que você chorou por seu ente querido, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu tio que está perdido? Aquele tio que é alcoólatra. Quando foi a última vez que você chorou por ele? Porque vamos dizer, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, tu é mentiroso, a Bíblia vai dizer. Se você não ama aquele que você vê e você diz que ama aquele que você não vê, mentiroso é você. Porque se nós não amamos o perdido, se nós não amamos aquele que está fora, se quando você passa e vê e você fala assim, meu Deus, esse povo aí vai para lá, mas você não ora, você não clama, você não chora mais pelo perdido, você não está mais entendendo os planos do Senhor. A pergunta é, você quer mesmo esse evangelho? Para entrar neste evangelho, você vai precisar entender isso. Escreveu aqui, o salmista não está chorando porque perdeu dinheiro, não está chorando porque foi ofendido, não está chorando porque a vida apertou.
Ele está chorando porque as pessoas estão longe da glória de Deus. E eu anotei uma frase aqui. Quem tem fome por Deus, começa a sentir o que Deus sente. Outra frase, se você puder anotar. Quem tem fome por Deus, quem ama Deus, ama o que Ele ama. Quem tem fome por Deus, está disposto a entrar na agenda de Deus. E a questão é, Deus, o que o Senhor quer com as vidas? O que você quer, Deus? Qual que é a sua preocupação? O que você quer alcançar? O que será que o Senhor está planejando? Vamos lá, todos. Quem é de Campinas aqui? Maioria. Quem não é de Campinas? Ortocite e região aí, Valinhos. Em Campinas, existe o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Você já ouviu falar dele? Itatinga. Qual foi a última vez que você chorou pelas meninas, meninos, maridos que estão presos ali? Estamos falando da sua cidade, porque nós queremos um avivamento para a nossa cidade. Mas qual foi a última vez que você derramou lágrimas pelo perdido? Um avivamento não começa aqui num culto. Pastor, avivado. Nós tivemos um debate esses dias na escola. O que é avivar? É dar vida àquilo que está morto. Nós estamos todos aqui vivos e cheios de Deus, nós queremos um avivamento, mas não estamos dispostos a orar para aquele que está morto. Quem quer um avivamento da parte de Deus? Começa a orar para que Deus aviva aquele que está morto. Quantas meninas você acha? Tem um projeto ali, que eu esqueci o nome dele, mas é um projeto, Páginas Novas, isso aí mesmo. Um projeto chamado Páginas Novas, onde ela vai compartilhar, eu já fui ali um pouco, e ali ela vai começar a explicar a quantidade de tráfico humano de meninas que existem. Vocês não imaginam, às vezes você olham para aquelas meninas assim, ela está ali porque ela quer, ela está ali porque ela ganha dinheiro. Você não imagina que essa página aqui tem casas escondidas para guardar essas meninas. Porque depois que elas entram lá, elas não conseguem sair. Os cafetões já dão uma dívida, não, eu cuidei isso de você e tal, e vocês estão presas aqui, você vai ter que se deitar com tantos homens, tantos anos. Meninas de 20 anos, meninas de menores. Estamos falando da nossa cidade. Será que nós amamos mesmo o Senhor? Será que nós queremos mesmo esse evangelho? Ou queremos um evangelho que nos abençoa? Que lindo. Um evangelho para conseguir uma namorada. Um evangelho para conseguir alguém. Um evangelho para que o Senhor me abençoe. A pergunta é, você quer mesmo esse evangelho? O evangelho, ele tem a ver com o próximo. O que é a palavra evangelho? Boas novas. Vira para o amigo, para o irmão do seu lado e diz assim, ó, evangelho é boas novas. Se o evangelho é boas novas, para quem você tem falado dessas boas novas? Para quem você tem pregado o evangelho? Tem anunciado as boas novas? Tem falado de Jesus? Ou você está tão preocupado com esse quadrado aqui, tão preocupado por esse templo, tão preocupado com o seu ministério? Talvez você tire a foto, posta, e nem está preocupado pelas pessoas que estão vindo, mas está mais preocupado, será que o vídeo ficou bonito ou não? Será que quando a mídia posta uma foto, está preocupado em, Senhor, será que essas pessoas fossem alcançadas por isso? Qual será o propósito das nossas vidas, do ministério? Porque se for para só fazer um Instagram bonito, pode cancelar esse Instagram aí. Se for para fazer um Instagram bonito, cancela. Mundão tem mais, trata uma agência aqui e tal. Se não para ter unção, se não é para ter presença de Deus, oração, intercessão, cancela o Instagram. Agora, se for para interceder, que o Instagram seja um canal de bênção, de alcançar pessoas, que o Ministério da Mídia gasta tempo intercedendo. Segunda-feira vai ter reunião, nós vamos gastar tempo orando pelo nosso Instagram. Vai começar assim. Ministério de Louvor, o pastor Diego teve uma reunião ontem. Qual que é o intuito? Não, é só para cantar bonito. Vamos fazer um coral, imagina como vai ficar. Se essa for a intenção, cancela, vamos colocar um playback. Mas se a intenção for, Senhor, nós queremos como Ministério de Louvor, que cada vida que você chegou, cada visitante, seja muito bem-vindo, seja muito amado pelo Senhor, que o Espírito Santo alcance você, que o Espírito Santo envolva você. O Evangelho não é sobre mim, mas é sobre vidas. Você quer mesmo esse Evangelho?
Você quer mesmo viver isso? É abrir mão. O dom que Deus te deu não é para você, é para o próximo. Não é para que você tenha um portfólio no Instagram, não é para que você cante bem e você ganhe os prêmios e tal, e tudo isso. Não, o evangelho, o dom que Deus te deu é para o próximo. É para que vidas sejam abençoadas. E eu quero gastar um tempo aqui. Queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que a gente gastasse tempo intercedendo. Talvez você veio precisando de algo, orei por pessoas que precisavam de uma cura. E isso, gente, tem lugar. Não é só para isso ou para isso. Não, tem lugar no reino para tudo isso. O evangelho também aborda isso. Mas eu quero separar um tempo. Nós vamos orar por vidas. Você vai agora lembrar do seu tio bêbado que você critica ele, sabe? Que você diz assim, nossa, eu não quero que ele pise em casa. Mas que você nem gastou tempo intercedendo por ele. Para aquele seu amigo do trabalho, que você diz assim, meu Deus, cara, esse cara eu não aguento mais ele, que ele seja mandado embora semana que vem. Mas que você nunca orou para que Deus tocasse ele. Para aquela pessoa que falou mal de você, que te incomodou. Para aquela pessoa que você passou e ele estava numa adega ali, caído no chão. E aquele cara é um pai de família. Aquele cara tem filhos. E eu vou mais embaixo agora. Ore para que um dia você já abriu um site pornográfico e viu aquelas meninas e você escravizou alguém que Deus morreu para libertar. Será que você consegue orar por isso? Senhor, um dia eu abri um site pornográfico mesmo. E hoje, isso nem é só para homem, mulheres também acessam. E eu escravizei homens, eu escravizei mulheres para quem Cristo morreu para libertar. E a pergunta que eu digo, você quer mesmo esse evangelho? Feche seus olhos. Começa a orar. Começa a orar, Senhor. Nós como igreja, nós oramos pelo perdido, Pai. Pai, nós queremos orar, Senhor. Senhor, nós oramos. Senhor, alcance, Pai. Alcance meus amigos, Pai. Que um dia eu me afastei deles porque eu me converti e eu não queria mais estar próximo deles, Pai. Eu entendi que ali eu não tinha maturidade para estar próximo deles, Pai. Mas, Senhor, alcance ele onde ele estiver, Pai. Todo aquele meu amigo que eu já sentei, fumei maconha junto, rimos junto, Pai. E hoje eu nem consigo ver ele mais, Pai. Senhor, me coloque na frente dele para mim falar que eu fui transformado. Me coloque diante dele, Senhor, para mim falar que existe um Deus que muda. Senhor, nos coloque na frente de pessoas que rejeitamos, para nós mostrarmos que o Senhor ainda transforma vidas, Pai. Senhor, nos coloque, Pai, diante de pessoas, Pai. Nos faça estar em churrasco de família e olhar para aquele tio que às vezes a gente não gosta, que já falou mal de nós, que não gosta de crente, e que a gente possa manifestar o amor de Deus, Pai. Nos coloca diante dos nossos pais que não está nos caminhos do Senhor e às vezes não gosta de estar na igreja por nossa culpa, porque fomos religiosos, porque afastamos eles do reino de Deus, Pai. Espírito Santo, nos dê a oportunidade. O evangelho não é sobre essas paredes, Pai. O evangelho não é sobre trabalhar em um ministério apenas que não tem vidas, Pai. Eu oro por cada um que visitou essa igreja, Pai. Por cada um que já pisou nessa casa, Pai. Talvez não está neste lugar, Pai. Nós oramos pela nossa cidade. Nós oramos pelas meninas que estavam nesse carnaval, ficaram grávidas, foram abusadas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é alcançado pelo evangelho. Pai, se o Senhor me mudou, o Senhor pode mudar qualquer um, Pai.
Se o Espírito Santo me alcançou, o que o Senhor pode fazer, Pai? Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que essas meninas que estão no prostíbulo. Eu não sou melhor de um jovem que está num fluxo, bebendo, fumando. Eu não sou melhor do que aquele que está na cadeia e fez algo, Pai. Os amarei, tu amarei. As suas lágrimas de fogo eu chorarei. As suas lágrimas de fogo derramarei. As suas lágrimas de fogo, Senhor, eu chorarei. Desperta a tua igreja que dorme. Então amarei, os amarei. Nos tira dessa zona de conforto, que é essas quatro paredes, que é o nosso ministério, que é a nossa câmara, o nosso instrumento, o nosso crachá de voluntário, que nos faz trabalharmos aqui, mas não amar aquele que que aqueles que estamos na recepção. Gostamos de chegar no horário, gostamos de estar tudo bonitinho, mas será que nós amamos aquele que estamos cumprimentando? Espírito Santo, faça-nos chorar. Coloque lágrimas em nossos olhos, Pai. Coloque fome por almas, Pai. Como a estéreo que diz: me dai-me filho, senão eu morro. Senhor, nos dai alma, senão nós morremos, Jesus. Nos dar vida, senão não faz sentido estar essa igreja, Pai. Se não for para alcançar pessoas, se não for para pregar o Evangelho, se as boas novas não estiverem na nossa língua, fecha esta igreja, Pai. Não tem sentido, Pai. Não tem sentido pedir dons, Pai, se não estamos dispostos a amar pessoas, Pai. A palavra de Deus vai dizer: não adianta nada, nós vendermos tudo que a gente tem e dar aos pobres, mas se não tiver amor, de nada isso vale. Não adianta você cantar bonito, tocar bonito, estar na recepção, vir aqui dizimar. Se você não tiver amor, isso não chega ao Senhor. Você quer mesmo esse evangelho? Esse evangelho que você vai renunciar à sua vida? Se você quer vir após mim, Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo, para de se preocupar com as suas coisas. Tome a minha cruz. Timóteo diz: participe do sofrimento como um bom soldado. Pegue a cruz de Cristo, as causas de que Cristo morreu. Pegue essa cruz que custa você renunciar, que custa você orar pelo perdido. Jesus não morreu para abençoar você, Jesus morreu para abençoar uma humanidade. Pegue a cruz de Cristo. Venha participar comigo como um bom soldado. E siga-me. Siga-me. Venha após mim. Jesus andou sobre essa terra por 33 anos. E o que ele fez foi por pessoas. Os discípulos dizem: ei, você está com fome? Ele traz uma declaração: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Eles perguntam: Jesus, já está tarde, cara, você nem comeu. Jesus diz assim: eu não estou preocupado mais com essa comida. Eu estou preocupado, será que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? E qual que é a vontade sua, Deus? É que o Senhor amou esse mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós oramos, nós intercedemos sobre o perdido. Nós te pedimos, Senhor, nos coloque em meio de pessoas que estão perdidas. Senhor, em nome de Jesus, nos coloque, Pai.
Arabassura, arabás. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem despertado. Como Paulo escreve a Timóteo, não só preocupamos com a nossa vida civil, com a nossa vida nessa terra, mas se preocupamos com as obras daquele que nos alistou. Não querendo agradar o homem, mas querendo agradar aquele que nos chamou, aquele que morreu por nós, Pai. Aleluia. Podem se assentar. Quero continuar a minha mensagem. Eu quero trazer agora uma nova pergunta para nós. Pastor, eu entendi que eu tenho que espalhar as boas novas. Eu agora entendi que eu quero viver esse evangelho. A pergunta é: como vamos manifestar esse reino de Deus? A pergunta é: entendi o que eu preciso fazer, mas agora como eu devo fazer? O evangelho, e eu quero que você puder também anotar isso, é importante. O evangelho não é sobre a nossa ação. O evangelho não é sobre a nossa ação, mas sim sobre a nossa reação. Existe um povo e por isso que eu quero que você esteja nessa série do Open House, pelo conteúdo que vai estar ali. Existe um povo chamado puritanos, e ele traz uma questão, Simon. Ele diz assim, ó: nos fere, cortem em nós, e do nosso sangue sairá a Bíblia. O que ele estava dizendo? Provoque a nossa reação para os homens. Vamos jogar bola junto e faz uma falta em mim. Será que vai ser um palavrão ou vai sair cruz? Ou vai sair Bíblia? Vamos dirigir no trânsito e toma uma fechada. O que vai sair de nós? Não é as ações, não é o dízimo que você entrega que vai fazer você viver o evangelho, mas é sobre como você reage. Seja corrigido por uma disciplina espiritual, dizendo assim: olha, pastor Leandro, o que você está fazendo está errado. Será que vai sair Bíblia dentro de você? Será que vai sair evangelho dentro de você? Esteja um conflito no seu casamento. Será que o homem vai procurar em outra coisa? Numa pornografia? Vai procurar em palavras amaldiçoando a sua esposa? Vai chegar no seu trabalho e vai falar mal da sua esposa? Vai chegar para os seus amigos e vai falar mal? Mulheres, numa crise no casamento que existe, qual que é a sua reação? Será que você vai para o quarto, dobra o joelho e diz assim: me muda e me muda o meu marido, muda a minha casa? Ou você vai se reunir com as suas amigas para poder falar mal do seu marido? Será que já que seu marido não está te dando um afeto, você vai procurar um afeto em outro homem? Não sexual, mas uma pessoa do meu trabalho eu gosto quando ele me elogia, então eu vou me aproximar dele para alimentar. Mas pastor, eu não estou traindo. Isso revela se você vive o evangelho ou não. Então, gente, você quer conhecer um crente? Não é ele pregando aqui. Você quer conhecer se eu sou um homem de Deus? Pergunta para minha esposa, quando ela me irrita, o que eu faço com ela? Se eu grito, se eu ameaço, se eu agrito? Pergunta para minha esposa, quando minha filha está lá e eu estou de saco cheio, como eu reajo com a minha filha? Vocês querem ver se eu sou crente mesmo? Não é se eu tenho unção pregando aqui. Isso aqui tem gente que trai a esposa e tem unção e prega. Muito bem, melhor que eu. Porque o evangelho não é sobre as nossas ações, mas é sobre as nossas reações. O que acontece quando você é ferido? O que acontece quando você é caluniado, ofendido? Quando alguém te ofende,
quando alguém fala mal de você, quando o seu trabalho se levanta contra você, aí eu quero ver se você é crente mesmo. Aí eu quero ver se você vai, junta com seus amigos lá e começa a queimar essa pessoa. Não, cara, essa menina mesmo, ela é louca. Olha que perturbada, cara, nossa. Ou você vai para o seu canto, num secreto, e você ora ao Senhor, Senhor, abençoe essa pessoa. A Bíblia vai dizer, orar pelos nossos inimigos. Talvez nesse momento você pensou, nesse momento de intercessão, em um ente querido, em uma pessoa amiga, um pai, um irmão, alguém que está perdido. Mas a Bíblia também nos coloca nesse mesmo balaio de você estar orando pelo seu irmão, de orar pelo seu inimigo, de orar por aquele que te ofende. A pergunta que eu te faço, você quer mesmo esse evangelho? Vai pegar o pacote completo. Não é para orar só pelo seu amigo, vem no combo. Sabe quando você chega no McDonald's e fala assim, Senhor, eu quero só a batata. Aqui no evangelho não tem. Ou você pega lanche, batata, tem até nuggets aqui no evangelho, que é muita coisa. Tem até a fruta, que às vezes é saudável para a sua vida. Você não gosta, mas você precisa comer, sabe? Tem até os irmãos, suportável os nossos irmãos. Tem que comer às vezes um negócio, fala, mano, tá meio ruim isso daqui, né? Sei lá, tá meio estranho. Para mim é difícil, me incomoda. Você quer mesmo esse evangelho? Pega o pacote completo. Porque esse é o cerne do evangelho. O cerne do evangelho está em dar frutos e frutos que permaneçam. É sobre o fruto. Não adianta, vamos lá. Quem gosta de suco aqui? Vocês participarem. Suco de laranja, pô, eu gosto. Gente, se você espremer uma laranja, vai sair manga? Não. É lógico. General, se espremeu laranja, vai sair o quê? Suco de laranja. Pode ser laranja amarga, pode ser laranja que for, mas é laranja. Não tem como sair. Quando espreme um cristão, por que sai palavrão? Quando você joga bola e alguém te bate. Por que quando no trânsito você fica tão nervoso? Se você diz que é cristão, e aí você espreme o cristão, sai ofensa. Você espreme um cristão, sai palavrão. Você espreme um cristão, sai fofoca. Você espreme um cristão, sai calúnia. Pastor, mas está falando mal de mim, eu só estou devolvendo. Então você está sendo espremido e está revelando. Um dia, Vinci, os discípulos perguntam lá, traz um questionamento, Jesus ele vai trazer um ensinamento. Ele diz assim, ó, por que seus discípulos não estão lavando a mão, não estão fazendo as coisas antes de comer? Ele diz assim, não, fique em paz. O mal não está o que ingere, mas está quando sai. Não está quando você está na igreja aqui, ó, se alimentando, levantando, oh glória, aleluia. Está quando você é espremido. Está quando você é ofendido, você é maltratado, você é caluniado. Quando fala mal de você. Aí que sai, gente. Às vezes a gente associa que um homem de Deus é baseado em quanto ele prega, quanto ele ora. Não, o homem de Deus ele é visto quando é espremido pelo Senhor. Quando o que sai dele, quando você ofende ele. Este que é o evangelho. Então, pastor, como que eu faço para espalhar as boas novas? Como que eu faço para pregar o evangelho? Se relacionando com o Senhor. Eu queria ter muito tempo só para explanar isso que eu tenho estudado. Eu tenho pensado até em montar uma série. Mas de Gênesis a Apocalipse, o Senhor é um Deus de relacionamento. A Bíblia vai dizer que Deus criou um jardim e na viração do dia o Senhor estava ali presente. A beleza não era o jardim, não era a manga, não era o morango, não sei a fruta que você gosta. A beleza era que na viração do dia o Senhor vinha se relacionar. Mas porém entrou o pecado e teve essa separação. E Deus fala, infelizmente vocês vão ter que sair do jardim. Vocês saíram do jardim, mas não da minha presença. E começa a liberar para coisa do seu ventre, sairá alguém que ferirá o calcanhar, pisará na serpente. E aí começa a história. Deus se relaciona com Noé e chama Noé. Noé, vamos aqui, vamos se relacionar, vamos construir uma arca. E a Bíblia vai dizer que Deus começou a desenhar a arca para Noé.
Agora eu quero que vocês entrarem comigo, poeticamente. Eu acredito que cada dúvida que Noé tinha, ele perguntava. Noé não era marceneiro, Noé era agricultor. Então o cara não sabia fazer vinhos. Então na minha licença poética aqui, eu imagino que Deus se relacionava com ele. E falava assim, cara, como que eu prego? Como que eu vou fazer essa tábua aqui? Como será que eu faço para não afundar? Como será que eu fecho as brechas? E ali Deus foi criando em 100 anos, junto com Noé. Acontece Abraão. Um dia Deus fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão senta junto com Deus e começa a falar assim, Deus, Abraão fala, Deus, se você tiver 40 pessoas, será que tem como você não destruir aquilo? Não, se tiver 40, beleza. Ô Deus, sem ser incômodo, mas se tiver 30? Não, se tiver 30 eu não destruo. Deus, se tiver 20, se tiver 10? Então Deus é um Deus que se relaciona em toda a história bíblica. Eu poderia passar por todos os personagens bíblicos. Que Deus, o foco dele é relacionamento conosco. O foco da mensagem de Cristo, do Evangelho, não é sobre ganhar uma casa, não é sobre pregar, não é sobre cantar, mas é sobre se relacionar. Porque quando a gente vai se relacionando com Ele, a Bíblia vai dizer que, em João, não vou lembrar de cabeça, mas a eternidade consiste em conhecer a Deus. O plano de Jesus, ele é eterno. Amém? Vocês estão comigo? O plano de Jesus, ele é eterno. O plano de Jesus não começou em Adão e Eva. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o Evangelho, que o eterno Evangelho. Então, o Evangelho não é algo que começou ou terminou. Ele é eterno. Então, por essa eternidade, qual que é o sentido da eternidade? Conhecer ao Senhor. Então, por que estamos aqui na terra e por que devemos pregar o Evangelho? Porque nós conhecemos aquele que nos enviou, que morreu por nós. Eu quero terminar com um ponto. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu quero terminar no horário. Mas existia um dia que Jesus falou assim, ó, vamos para o outro lado? E nesse meio caminho acontece uma tempestade, não é o cerne da mensagem, mas ele vai até o outro lado, em Gadara. E aí, quando ele encontra um homem possuído por demônios, o homem de Gadara. E esse homem, ele estava totalmente possuído por demônios. E aí, ele vai e Deus olha para ele e expulsa os demônios dele. Esse homem, ele é liberto. Glória a Deus, aleluia. Deus liberta. Só que porém, esse homem, o que acontece? Os demônios, eles vão para os porcos. Deus fala assim, ó, vamos lá, todo palmeirense, sai daqui e tal, que essas coisas não é muito boa. Mas ele joga nos porcos, e os porcos vão lá e morrem, se jogam num precipício. O que acontece com aquela cidade? As pessoas dizem assim, Jesus vai embora. Esses porcos eu gostava dele. Eu não estou nem aí para a pessoa que foi liberta. Eu quero mais saber dos porcos do que para as pessoas. Então, essa cidade toma uma atitude que às vezes a gente tem, mais preocupado pelas coisas do que pelas pessoas. E aí, esse homem se encontra ali, e ele vai e se ajoelha aos pés de Jesus e diz, Jesus, eu posso entrar no barco com você? Gente, é bonito isso. O homem foi liberto, e aí ele pede para estar no barco com Jesus. Só que, Jesus diz assim, ó, não. Nesse barco, eu estou tentando libertar umas pessoas ainda. Nesse barco, existem pessoas que ainda precisam ser libertas, e você já sabe quem eu sou. Você já foi liberto, você já entendeu. E aquele que conhece Jesus, aquele que é liberto por Jesus, eu te dou uma missão. Agora vá e pregue o Evangelho. E sabe aquela cidade que afastaram Jesus, que não quiseram Jesus? Sabe aquele seu parente que não gosta de crente? Sabe aquele o irmão que você conhece e fala, mano, eu não suporto crente. Como você já foi um dia? Deus te convida a você, dizendo assim, ei, aqueles que não querem o Evangelho agora, você reconhece eu como Senhor e Salvador da sua vida? Sim.
Você reconhece que eu tenho poder para te libertar e eu te libertei? Sim, então agora vai ser enviado pelo Senhor. Tem pessoas aqui, gente, que vão estar no barco com Cristo. E existe lugar para barco, existe lugar para ser tratado, ser liberto, mas também existe um lugar de envio. Sabe qual que é o problema? É que nós amamos tanto o barco que nós queremos passar a nossa vida inteira no barco e não assumir a responsabilidade de pregar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Quero te convidar a se colocar de pé. O meu apelo, que foi as minhas orações montando essa mensagem, era: desperta a tua igreja. A missão não é de um pastor. Deus não vai convocar um pastor e diz assim: ei pastor, pregue o evangelho. Ele diz a todos: ei, pregue o evangelho, façam discípulos e batizem em meu nome. Esse chamado não é para um ambiente pastoral, para um evangelista apenas. Esse é um chamado para todos. Todos vocês, sem exceção, independente de qualquer coisa, vocês todos foram chamados para pregar o evangelho. Vocês todos receberam do Senhor, e essa autoridade não vem. Vou terminar só ensinando uma palavra para vocês: equibalo. Equibalo, essa palavra, ela vai dizer que Jesus, quando envia os seus discípulos, ele é um forte sopro. É como se fosse isso, uma mensagem de Deus, um sopro de Deus, um envio de Deus. Então, minha oração é equibalo para essa noite. Seja soprado pelo Senhor para pregar o evangelho. Isso não vem uma autoridade pastoral, mas vem uma autoridade de Cristo. Feche seus olhos, começa a receber do Senhor, começa a pedir: Senhor, eu quero ser enviado por Ti. Senhor, eu quero ter paixões pelas nações. Eu quero ter paixões pelo evangelho, paixões pelo perdido. Me envia, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Rabassuri orabás. Romanos vai dizer: como vão se converter se não há quem pregue? Como vão ouvir se não há quem fale? Como vão entender se não há quem pregue o evangelho? E o Senhor nessa noite traz uma liberação dos céus, traz uma graça de Deus, dizendo: sejam liberados para anunciar as boas novas, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Existe uma autoridade dos céus, não dada por uma instituição religiosa, não dada pelo pastor, mas o próprio Deus começa a liberar, liberando a sua vida. Arabassuri orabarabás. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você é liberado pelo Senhor, você agora, recebe do